Meus amados, com muita alegria, nós estamos mais uma vez aqui, por permissão de Deus, empenhados em fazer o melhor para o Senhor Jesus. Então, que você e eu, a cada dia que passa, que Jesus vem buscar o seu povo, a sua igreja, nós estejamos firmes, constantes na presença do Senhor. Aleluia! Não é se afastar da presença dele, tá bom? É firme. Nós vamos ler só o versículo 26, do capítulo 26 do Evangelho de Jesus Cristo, o qual escreveu Mateus. Então você que chegou depois, abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 26, o versículo 26. E quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoou, o partiu, o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Só esse versículo. Glória a Deus, aleluia. Você pode ver que Mateus escreveu este evangelho, o qual não era dele as ações, e sim do Senhor Jesus. Você pode ver que a primeira parte, quem escreveu, quem relatou foi Mateus, porque estava presente naquele jantar, naquela ocasião, naquele dia. E a última parte, quando ele diz assim: tomai, comei, isto é o meu corpo, aí já não é ele, aí é o próprio Senhor Jesus falando. Mateus teve um privilégio que nós não tivemos e não teremos aqui na terra, de receber o pão, depois de orar ao Senhor, apresentado ao Senhor, e depois de receber o cálice das mãos de Jesus, ao qual Mateus recebeu. Não aqui na terra, nós não teremos esse privilégio. Agora tem uma promessa no versículo 29: e digo-vos que desde agora não beberei mais deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino do meu Pai. Aleluia, glória. Nós teremos esse privilégio, porque quem ministrará a Santa Ceia na Jerusalém celestial é Jesus Cristo de Nazaré. E nós receberemos das mãos dele o pão e também o suco de uva. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Então a Santa Ceia, irmão, não é simplesmente nós pegarmos um pedaço de pão e um pouco de suco de uva, que não tem álcool, porque nós não usamos álcool, porque nós não somos alcoólatras, nós já fomos libertos disso aí. Tem muita gente que banaliza a Santa Ceia e pensa que nós estamos fazendo um piquenique.
estávamos reunidos num determinado lugar e aí nós fizemos um lanche para distribuir para os irmãos. Não, não é isso. A Santa Ceia é algo especial, é algo primordial da igreja. Só para você ter uma ideia, o calibre do valor da Santa Ceia, se você não sabe, eu vou te revelar aqui esta noite. É a festa mais principal da igreja. A igreja ela pode fazer a festa anual do seu aniversário, mas não é a festa principal. A igreja ela pode promover, como nós promoveremos quarta-feira que vem, no dia 8, Dia Internacional da Mulher, ministrando a todas as mulheres, mas não é a festa principal. Pode ser qualquer data, pode ser qualquer departamento, mas não são a festa principal. A festa principal da igreja é a Santa Ceia. Glória a Deus. Olha só para você ter perceber que a Santa Ceia ela é um momento em que nós recordamos aquilo que está na nossa memória, e se é um memorial, é porque já aconteceu, e nós estamos recordando. O que é, pastor? Pergunte-me o que é. Lucas 22:19, Lucas disse assim: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. É algo que está fixado, é algo que está na nossa mente. Até Jesus voltar, nós temos que fazer, nós temos que celebrar, nós temos que cear na Santa Ceia. É algo que tem que estar na nossa mente. É algo que eu e você nós temos que refletir, parar, analisar a nossa vida, como é que nós estamos, porque nós não podemos tocar de qualquer forma no pão e nem no suco de uva. Se você olhar pelos olhos carnais, você vai ver um pão que foi comprado na padaria, você vai ver um suco de uva que foi comprado no supermercado. Mas se você olhar pelos olhos espirituais, ao qual a Bíblia nos ensina, você vai ver que é a parte do corpo do Senhor Jesus e também a parte do sangue do Senhor Jesus, que foi oferecido por nós lá naquela dura cruz há mais de 2000 anos atrás. Por isso que a Santa Ceia não é um memorial para o ímpio. O ímpio não participa da Santa Ceia. É algo fechado, é algo exclusivo para a igreja militante de Jesus. Porque a igreja, ela recorda, ela sabe o que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, fora da cidade de Jerusalém, porque não podia morrer dentro, mas fora da cidade de Jerusalém, a morte sublime de Jesus. E é algo que tem que estar na minha mente e na tua mente, que tem que ser um memorial. Eu não posso esquecer nunca mais. Nunca mais. Desde o momento em que eu descobri na Bíblia, em que você descobriu na Bíblia, em que alguém ensinou a você, ensinou a mim, ensinou a nós nunca mais podemos esquecer desse momento tão especial. É algo que o inimigo das nossas almas, ele quer fazer com que a gente esqueça. É algo que o inimigo das nossas vidas, ele quer com que a gente banalize, com que a gente conte piada, com que a gente fale algo que não está escrito na Bíblia. Mas nós, no nome do Senhor Jesus, nós pregaremos sempre a verdade, doa quem doer, aquilo que está escrito na
ensinarmos e vivermos para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então, em primeiro lugar, a Santa Ceia ela traz esse momento de memória. Em segundo lugar, a Santa Ceia ela faz esse momento de preparação. Preparação no quê? Quando Paulo escreveu a sua primeira carta, no capítulo 11, versículo 26, ele vai dizer que preparação é essa? Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Aleluia. Do mesmo jeito que Paulo foi um instrumento de Deus para preparar a igreja que estava na cidade de Corinto, do mesmo jeito nós temos que estar preparados. Jesus não veio para eles naquele tempo, e Jesus ainda não veio para nós que estamos vivos. Para os crentes que já morreram, ele já veio, mas para nós que estamos vivos, ainda não. E eu e você, nós temos que estar atentos, olhando para os sinais que estão ocorrendo dentro do arraial dos santos da casa de Deus, porque tem sinais dentro da casa de Deus e tem sinais fora da casa de Deus no mundo. As trombetas estão tocando e quando vier a última trombeta, o Senhor Jesus vai voltar. Aleluia. Não queira viver uma vida de aparência, porque você não consegue enganar Ele. Você pode enganar o líder, você pode enganar a pessoa que te lidera, até Deus não revelar, porque se Deus revelar, aí o negócio fica estreito. Mas Ele, o Senhor Jesus, que tem a chama, os seus olhos como chama de fogo, poder de penetração, poder de autoridade para enxergar todas as pessoas ao mesmo tempo e em qualquer lugar e fazendo qualquer coisa. Então eu e você, nós temos que atentar para esse detalhe. Tem muitas pessoas que não sabem interpretar a Bíblia. Aí ele pensa que quando Jesus fala lá no capítulo de número 24 de Mateus, e diz que este evangelho do reino será pregado a todas as nações, então virá o fim. Aí ele pega esse fim e associa com o arrebatamento, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Arrebatamento é uma coisa, o fim dos tempos é outra coisa. Para Jesus voltar, aprenda isso aqui: não precisa o evangelho ser pregado a toda criatura. Não precisa disso, porque se for depender disso, já tem quase 8 bilhões de habitantes, são 7 bilhões 622 milhões de habitantes. Até o evangelho chegar para muita gente que nunca ouviu falar, vai demorar demais, vai demorar demais. Então a volta de Jesus não está condicionada a isso. Tem muita gente que pensa isso: não, Jesus vai voltar quando o evangelho for pregado. Irmão, são 193 países. É gente demais, é país demais. E tem lugar que o evangelho não pode existir lá dentro desse lugar. Coreia do Norte, Irã, Iraque, Kuwait, Síria, Afeganistão, Paquistão, Turbequistão e tantos que estão que tem aí, em muitos países. Eles não aceitam o evangelho. E como é que se vai pregar para uma multidão de pessoas se não aceita o evangelho? É onde eu e você, nós temos que ter essa preparação.
Jesus pode voltar a qualquer momento e eu preciso estar preparado. Preparado. Vigilante, observando a minha vida, não é a vida dos outros, porque observar a vida dos outros é muito fácil. Quando eu e você nós observamos a vida dos outros, nós esquecemos da nossa vida. E eis aí um grande problema. Porque a Bíblia diz, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 28, que nós temos que julgar nós mesmos. Aprenda com a Bíblia. Não vai pela cabeça dos outros, não. Vai pela Bíblia. A Bíblia vai te ensinar o que você tem que fazer. A cada ceia, a cada culto, a cada momento da nossa vida, não só aqui dentro da casa de Deus, mas fora também, lá na nossa residência, andando de bicicleta, andando a pés, lá no teu emprego, lá na tua faculdade, lá na tua casa, lá na tua escola, lá no teu serviço, andando de avião, andando de trem, seja onde for que você estiver, você sempre, irmão, tem que confessar os teus pecados. Sempre. Eu tenho que confessar os meus pecados. Quando o apóstolo do amor, ele escreveu a sua primeira carta. Os irmãos sabem quem é o apóstolo do amor? Levante sua mão, quem sabe? Isso. 1 de João, capítulo 1, versículo 7 a 9. Olha o que está escrito. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, Ele não está em trevas. E se Ele não está em trevas, nós não podemos andar nas trevas. Nós temos que andar na luz porque Ele está na luz. Já ouvi aí todo. Temos comunhão uns com os. Ele não está dizendo que nós temos comunhão com Deus. Porque existe dois tipos de comunhão. A primeira, a comunhão vertical. A segunda, a comunhão horizontal. A comunhão com Deus e a comunhão com as pessoas. E aqui o apóstolo do amor, João, está dizendo que nós, quando nós estamos andando na luz, nós temos comunhão uns com os outros. Aleluia, Jesus. Aí o câncer nunca vai nos pegar. Sabe por que tem um monte de crente morrendo de câncer? Sabe por que tem um monte de ímpio morrendo de câncer? Não é outra coisa não, viu? Vai estudar a parte psicossomática, vai estudar as doenças emocionais que refletem no corpo. É porque não perdoam. Quem esteve aqui sexta-feira, a missionária Sandra contou um testemunho impactante, em que uma irmã dos cabelinhos brancos da terceira idade, por não perdoar, por não gostar do seu genro, deu um câncer. A Nora foi o genro? Nora, deu um câncer. E aí, isso aí, não deu outra, foi pro buraco. Por isso que tem um monte de pessoas desse jeito. Porque ao invés de estar andando na luz, ele está andando nas trevas. Se ele tiver andando nas trevas, ele está em pecado. Se ele estiver em pecado, ele não tem comunhão uns com os outros. Pelo contrário, ele tem a divisão. E o que ele vai dizer? E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quando nós estamos na luz, não existe nenhum bloqueio. Não existe nenhuma dificuldade de pedir perdão e nenhuma dificuldade para perdoar. Não existe. É por isso que João está dizendo que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Versículo 9. Se confessarmos os nossos
natural. Porque o ser humano ele é dividido em 3 partes, é chamado de tricotomia quando você estuda a Bíblia, dentro da teologia. 1 Tessalonicenses 5:23, espírito, alma e corpo. O ser humano ele peca no espírito, o ser humano ele peca na alma e o ser humano ele peca no corpo. É por isso que ele está dizendo: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E ainda tem pessoas que perguntam: eu pedi perdão, pastor, a Deus, será que Ele me perdoou? Meu Deus. Aí eu falando assim: meu Deus, olha o nível, olha o grau, olha a profundidade de desconhecimento da Bíblia dessa pessoa. Irmãos, se nós estivermos andando na luz, em comunhão com Ele, reconhecemos que nós somos pecadores, porque a gente peca por pensamento, a gente peca por falar, por ações, e a gente peca por omissão. Levante a sua mão, quem sabe me dizer o que é pecado de omissão. Porque tem o pecado de comissão e o pecado de omissão. Levante a mão aí. Significa o quê? Não. Isso. Omissão é aquilo que você sabe que é verdade e você não faz. Não faz, não pratica. Esses são os pecados de omissão. Se eu tenho que amar meu próximo e eu não amo, eu faço acepção de pessoa, distinção de pessoa, separação de pessoa, aí eu estou pecando. Cuidado, viu, irmão? Analise a sua vida. Eu analiso a minha vida. Aí Tiago, ele revela mais ainda este pecado de omissão, para não ficar no vago aqui. Onde é que está escrito que o pastor fala isso, pecado de omissão? Está lá em Tiago 4,17. Aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, comete pecado. E aí, no estudo mais profundo, é o pecado de omissão. E quantas vezes tu já pecou desse jeito? Hein? E quantas vezes eu já pequei desse jeito? A negligência está corroendo muitas pessoas. A falta de amor, a falta de perdão, a falta de compaixão, a falta de tanta coisa boa, benéfica, tanta coisa que pode fazer o bem a alguém, e aí muitas pessoas não fazem. E aí ele fala dos nossos pecados. É por isso, irmão, que nós temos que pedir perdão todos os dias e todos os momentos. Tem pessoas que deixam de pedir perdão na semana da ceia. Outras pensam que é antes da ceia, quando o pastor chamar aqui. Não, irmão, é todo momento, todo dia. E vigiar para que eu e você, nós não pecamos. Quantas pessoas, Elisângela, comendo ovo, estão reclamando: meu Deus, todo dia ovo, todo dia ovo. Eu sei que é ruim, irmão, repetida vez, eu sei que é ruim, mas quantas pessoas não têm condição de comprar um ovo e comer um ovo? Aí quando não é ovo, aí muda-se um pouquinho e vai para a galinha. Oh meu Deus, todo dia, galinha cozida, galinha caipira, todo dia. Oh meu Deus, só isso. Quando é galinha é o ovo. E quantas pessoas não têm condições de comprar uma galinha? Meu Deus, todo dia salsicha, todo dia mortadela, todo dia nicinho, todo dia não sei o quê, mas não sei mais o quê, só arroz. Aí nisso aí você está glorificando a Deus, viu? Cuidado, viu? Para não te dar um infarto.
de tanta murmuração. Cuidado, viu? Cuidado. Aleluia, Jesus. Mas antes de chorar e dizer: Deus, não deixa eu murmurar nesse momento em que o Senhor está me provando. Não deixe eu reclamar. Chore, rasgue o coração, mas não empreste a tua boca para Satanás, e Satanás te usar e apontar para Deus e tu murmurar. Porque quando tu murmura, quando eu murmuro, nós estamos apontando o dedo para Deus. E sabe o que nós estamos dizendo para Deus? Deus, tu és incapaz de resolver a minha situação. A pessoa, pelo desconhecimento da Bíblia, ela comete isso. Porque se ela conhecer a Bíblia, ela não vai cometer isso. Porque, irmãos, largue esse negócio dessas pregações do YouTube, essas pregações de coach. Coach significa treinador, viu? Você não sabe, a palavra é no inglês, significa treinador. Essas pregações de massageio o ego, viu? Lá essas pregações, vai para o canal da Elisângela, vai para o canal da Jesulene, vai para o meu canal, para o nosso canal aqui da igreja, aí você vai ver as pregações verdadeiras. Por que, irmãos? Porque nós ensinamos o que está escrito na Bíblia. Não é maquiando as coisas para ganhar dinheiro. Não, nós queremos ganhar a tua alma, e Jesus quer ganhar a tua alma para o céu. É a tua alma e a minha alma que corre o risco de ir para o inferno se a gente não tomar cuidado. E nós estamos pregando, nós estamos nos empenhando, até mesmo doente, mas nós não ficamos em casa. Nós priorizamos fazer a obra de Deus e dizer: Deus, eu vou até o final, mas eu vou pregar a tua verdade, porque o Senhor me chamou para pregar a tua verdade. Então é isso. Antes de você apontar para alguém, aponte para você mesmo. Eu sou pecador. Eu necessito de um justificador. Eu necessito de um perdoador. Senhor, miserável sou. Paulo disse isso. Eu sou o homem mais miserável do mundo. O que é isso? Reconhecimento. Paulo não disse isso. Eu sou o apóstolo dos gentios. Eu aprendi aos pés do Gamaliel. Eu sou o poliglota porque sei falar vários idiomas. Eu sou uma das menores tribos de Israel, que é a tribo de Benjamim. Deus me escolheu para ser apóstolo. Eu sei falar o hebraico, eu sei falar o aramaico, eu sei falar o grego, eu sei falar o latim. Não, irmão, Paulo disse isso. Eu sou o homem mais miserável desse mundo, porque eu necessito da graça de Deus, eu necessito do amor de Deus, eu necessito do perdão de Deus. Reconheça que você é pecador, que você precisa dele. E você sem Jesus pode esquecer que você não entra no céu. Pode esquecer. Não entra no céu. Eu não entro no céu. É por isso que Jesus disse assim, ó, João 14:6. Artigo definido. Para quem conhece a nossa língua portuguesa bem, se chamar de artigo definido. Pronome possessivo, eu sou o caminho. O artigo definido, não é numeral. Não. O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, não é vai, aprende, irmão, o que está escrito, do jeito que está escrito. Não é ninguém vai, não. Porque Jesus está com o Pai. Ninguém vem ao Pai, vem, comunhão, eles estão juntos, ligados. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então nunca se esqueça disso.
O quarto benefício que a Santa Ceia ela promove para nós na nossa vida é a perseverança. É uma das armas que todo crente tem que usar essa arma. Mas tu sabia que muitos crentes não usam ela, e sim o inimigo usa na vida dos crentes? Perseverança. Olha o que Jesus disse em João capítulo 6, versículo 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Que é isso? Comunhão. Primeira parte do versículo não fala de canibalismo, viu? Isso aqui é chamado de metáfora, uma linguagem comparada, comparativa. Aquele que come da minha carne, pão, aquele que bebe do meu sangue, suco de uva representando o sangue dele, permanece em mim. Perseverança, continuidade, resistência, permanece em mim e eu nele. Sabe quando é que Jesus vai ter compromisso contigo? No dia que tu obedecer a palavra dele. Pronto, está aí. No dia que tu viver, no dia que tu observar, no dia que tu olhar, no dia que eu olhar, no dia que eu viver, no dia que eu cumprir, aí sim você está demonstrando, não para ele, porque ele sabe todas as coisas, ele está demonstrando para você mesmo que você tem um compromisso de perseverança com ele e segui-lo até o último dia da tua vida. Pode dar o sangue na canela, mas tu vai para frente com ele, vai para cima para o céu de glória. Senhor, eu vou até o último dia da minha vida de servir. Teve um dia que eu estava saindo da casa da minha sogra. Eu peguei a chave e ia colocar no trinco, a fechadura. E eu ouvi a voz do Senhor. Ainda bem que eu não tenho mais essa dificuldade. Eu tinha no começo, porque eu não sabia discernir. Eu era igual Samuel, que Deus teve que falar 4 vezes. 3 chamando ele, e na 4ª é porque ele já sabia que era dele. Então, não, quando ele te chamar de noite, diz: eis-me aqui. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Mas as 3 vezes ele não sabia. Mas era porque era novo, em tenra idade, não tinha experiência, era do mesmo jeito. Graças a Deus que hoje eu sei discernir quando é ele que fala. E tem um detalhe: não é qualquer hora que ele fala, não, viu? Como muitos entram nas lives e começam a pedir dinheiro, que não tem nada a ver com a vida. Ele só fala quando ele quer, onde ele quer, da forma que ele quer. Aí eu ia colocando a chave, eu fiz assim, tinha me despedido da minha sogra, eu já estou indo. Aí a voz dele veio, ele disse assim: eu sabe. E eu estava precisando de um valor para cobrir justamente a despesa da igreja. E nesse momento eu não tinha nesse dia. Isso era uma tarde, final da tarde. E ele disse assim: meu servo, será que eu não posso liberar um pouco a prova, o teste? Irmãos, eu ouvi assim, mas sempre pedindo graças a Deus para não reclamar, para não murmurar. Porque, coloque isso na sua cabeça, antes da aprovação veio o quê? Antes da aprovação veio a prova, veio o teste, veio a dificuldade.
E aí eu glorifiquei a Deus e digo: Deus, muito obrigado por esta palavra. No outro dia, Ele usou uma pessoa e proveu aquilo que estava precisando, a obra de Deus. Não era eu que estava precisando. Eu falei: Deus, é a tua obra, não é a minha obra, não. Eu apenas sou mordomo. Fui constituído por ti para ficar na frente, mas a obra não é minha, é a tua obra. E eu acredito, Senhor, porque tu usa quem tu quiser, o Senhor usa na hora que quer, o Senhor fala com quem quiser, o Senhor supre na hora que o Senhor quiser, porque a obra é tua. Aleluia! E naquela tarde Ele me deu a resposta, e no outro dia Ele trouxe o suprimento. Glória a Deus. Por quê? Porque a perseverança em obedecer ao Senhor. Eu não posso reclamar, eu não posso murmurar, eu não posso lamuriar. Não, irmão, não faça isso. Esse tempo que você xingava, esse tempo que você mentia, esse tempo que você pronunciava o nome do capiroto, já passou. A não ser que você não mudou de vida, aí continua a mesma coisa, não passou não. Mas quando o salmista Davi escreveu o Salmo 40, e lá no versículo número 4 ou 5, ele vai dizer que o Senhor pôs um novo cântico nos seus lábios. Olha aí, mudou. O que o salmista falava anteriormente era algo, coisas desagradáveis. E o que o Senhor mudou, a vida dele, o Senhor muda até a forma da gente falar. Nós não podemos pronunciar nenhuma palavra de reclamação. Esse é o verdadeiro Evangelho. Não é o Evangelho que o pessoal prega aí. Tu és filho de Deus. Essa é chamada de ensinamento de Satanás. Você sabe disso? Tu és filho de Deus. E por que tu está passando isso? Irmão, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não, irmão. Qual foi o teste de Jesus? Jesus vai para o batismo, entra na água, Rio Jordão, João Batista mergulha ele, e o nome Batista não é sobrenome de João, porque Batista significa de batismo. Mergulha ele, quando ele levanta, vem o Espírito Santo em forma corpórea de pomba, pousa aqui no seu ombro, confirmando a promessa que ele era o Messias enviado. Depois ele ouve a voz de Deus, que muitos crentes não conseguem ouvir, infelizmente, porque não tem comunhão. Mas Deus quer que você tenha comunhão com Ele. É só você chorar, rasgar o coração, orar, jejuar, se convencer dos seus maus caminhos, dos seus pecados, e descer em oração e chorar e dizer: Deus, eu quero ter comunhão contigo, ao ponto de ouvir a tua voz. Ouve a voz de Deus e diz assim: eis o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Glória a Deus. Ouviu isso? Olha o teste. E o Espírito Santo envia Jesus para o deserto. Tem 3 formas de nós irmos para o deserto: Deus, nós mesmos e os outros. Mas essa de Jesus foi o Espírito Santo, que é Deus, conduziu ele para o deserto. Agora, a primeira prova dele, olha a primeira prova. Satanás chega perante ele e joga uma condicional. Se você conhece a língua portuguesa, se. Dentro da nossa língua portuguesa é uma condicional. Se tu és filho de Deus. Oxente, mas ele não tinha ouvido lá atrás, não, no batismo, que ele era o Messias, que ele era o filho
Jesus, 40 dias e 40 noites, sem comer, não sem beber, porque a Bíblia fala que ele teve o quê? Sede. Aí ele estava apático, magro, com muita fome. Naquele momento ele não tinha pão e não podia tocar em pão. Abstinência significa jejum, e ele estava num jejum profundo. Eu não aconselho você fazer isso, viu? Porque aí tem que estar numa dimensão mais profunda com Deus. Apático, magro, e o inimigo chega: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. É que Satanás está usando muitos pregadores aí dizendo: oxe, tu não é filho de Deus, tu não é filho de Deus, e por que tu está passando isso por a prova? Aí você não conhece a Bíblia, você vai pela cabeça desses terra seca. Porque enquanto nós estivermos aqui, Jesus disse, não foi nenhum dos apóstolos, não foi Moisés, não foi Adão, não foi Eva, foi Jesus. Ele diz que no mundo tereis aflições, está no plural. Tu vai sofrer aflição no teu corpo, tu vai sofrer aflição na tua alma e tu vai sofrer aflição no teu espírito. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E não tem essa parte que o povo acrescenta, não. E vós vencereis. Não existe isso na Bíblia agora. Vai estudar a Bíblia, por favor. E vós vencereis. Não tem essa parte, não. Você só vai vencer se você obedecer a palavra. Aleluia, glória a Deus. Então persevere. Se ele te chamou, olha quantas pessoas se desviaram aí, como a Elisane falou no canal, na pregação dela, as pessoas se desviaram para pular o carnaval aí, pular o carnaval até a quarta-feira de cinza e não, irmão, nosso compromisso não é amar mais o mundo, não. Mundo aí é sistema. Não, nós temos que perseverar em servir o Senhor, em pregar o Evangelho para os que estão aí na bagaceira do mundo. Mas o nosso compromisso é de nós estarmos servindo a Jesus. Comer o pão e beber do cálice, afirmamos que estamos desejando continuamente servir a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos falando para nós mesmos. Para nós mesmos. Em quarto lugar, os benefícios da Santa Ceia. Outro benefício marcante, profundo, que se você ver na Bíblia, você vai detectar isso. É que quando nós estamos participando da Santa Ceia, nós estamos em comunhão. Atos 2:42. E perseveravam, olha aí, a perseverança, na doutrina dos apóstolos. Que doutrina é essa? É a mesma que Jesus pregou quando eles estavam com os apóstolos. E na comunhão e no partir do pão. Esse partir do pão aí era a Santa Ceia. Eles perseveravam juntos. Era algo que ninguém falava mal de alguém. Nós somos uma comunidade cristã, nós somos uma família. Nós não somos uma empresa. Nunca diga que a igreja é uma empresa. Infelizmente, em muitos lugares aí são. Aqui não. Por favor, não considere como empresa, porque aqui não é empresa não. Agora, se você quiser considerar como um hospital, aí é aceito. Por quê? Porque nós estamos cuidando das pessoas. É o hospital espiritual de Deus. Comunhão, perseveravam na doutrina dos apóstolos, quer dizer, no pregar, na palavra que Jesus Cristo havia ensinado eles.
E perseveravam em quê? Em comunhão, irmão. Fuja, meu irmão, fuja, minha irmã. Se tem uma irmã, se tem um irmão que quer trazer a divisão, quer trazer a facção, quer trazer assim, ó, tirar o povo dessa comunhão, se afaste dele. Se afaste dele. Não fique perto dele. Porque a descomunhão, ela, se você não tiver cuidado, ele te inclui dentro de algo que ele está falando mal do outro. Nós temos que ter a comunhão. E enquanto nós estivermos na comunhão, nós seremos igual Salomão falou em Cantares, nós seremos um jardim fechado, onde as raposinhas não entram. Seremos um jardim fechado, em que o seu Senhor está sempre com a sua igreja. Nunca faça acepção de pessoa pela cor da pele da pessoa. Nunca faça acepção de pessoa pelo poder aquisitivo que a pessoa tem. Nunca faça isso. Nunca olhe para as pessoas querendo receber algo em troca, irmão. Nunca ajude ninguém querendo receber algo em troca. Não. Tenha comunhão uns com os outros. Se andarmos na luz como na luz ele está, teremos comunhão uns com os outros. Teremos comunhão com Deus, teremos comunhão uns com os outros. Então, comunhão. Tenha comunhão. E em quinto e último lugar, para nós concluirmos, é a aliança. 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 A aliança não tem começo, você não vê a emenda nela. Você não vê a emenda nela. A aliança significa compromisso, aonde muitos crentes não têm nesses últimos dias. Você chama para fazer a obra de Deus, é a maior dificuldade que existe. Chama para um churrasco para tu ver, chama para a vigília, só dá 5, 10. Agora, se eu fosse botar um churrasco, vou botar um churrasco aqui a noite toda, eu vou publicar no Instagram, no TikTok, Kawaii, Facebook, no Pinterest, na fanpage do Facebook, vou publicar no YouTube, vou publicar em todas as redes sociais que tem. Nós temos que fazer lá no centro de convenção, porque vai chover de gente. Olha, a Assembleia de Deus, o Ministério Curando Vidas com os seus congregados, vai promover um grande churrasco a noite toda. Eles vão matar vários bois, vários porcos, várias galinhas, várias linguiças, várias isso e aquilo. Churrasco, vai ter feijoada, vai ter panelada, vai ter sarapatel, vai ter uma multidão de coisas, e vai ser a noite toda. E pode vir todo mundo que vai ter. Aí vai chover de gente lá. Por quê? Porque as pessoas estão dando mais ocasião às coisas carnais, as coisas que alimentam o corpo físico. Quando é para alimentar o espiritual, é por isso que você não tem força para vencer. Quando a prova vem, você vai murmurar. Você não está preparado. Tem muita gente que a gente não pode colocar na frente da hora. Por quê? Porque não está preparado ainda. De ontem para hoje o Senhor me falou isso. De ontem para hoje o Senhor me disse assim, eu ouvi a voz do Senhor dizendo assim, fulano de tal, não está preparado ainda. Nem adianta chamar. Nem adianta tu chamar. Eu falei, Senhor, muito obrigado. Porque a gente quer chamar por consideração, para ver se a pessoa é desperta. Mas ainda bem que tem um Senhor. E diz, não está pronto. Não está pronto. Então eu e você, irmão, nós temos que ter compromisso. Essa
excelência. Excelência. Quando se tratar de obra de Deus, largue tudo que você está fazendo para ti. Para ti. E faça a obra de Deus em primeiro lugar. Com excelência, com perseverança, com compromisso, com amor. É com isso. Aliança é isso. Lucas 22 e 20, Jesus disse isso. Semelhantemente tomou o cálice depois de cear. Ele disse assim, Jesus: este é o cálice da nova aliança. Olha aí o conceito. No meu sangue que é derramado por vós. Se Jesus Cristo priorizou a aliança, quanto mais nós, irmão. Nós não podemos atirar no escuro. Não. Nós não podemos fazer as coisas de qualquer jeito, bagunçada. E ainda a pessoa diz: não, mas Jesus recebe. Quem foi que te falou que ele recebe? Aonde foi que tu viu isso na Bíblia? Eu quero que tu me prove na Bíblia. Que até agora que eu estudei a Bíblia já há vários anos e várias vezes, não encontrei isso na Bíblia. Não, pode ser de qualquer jeito. Ele recebe. Quem tu pensa que Deus é? Ou então tu não conhece o Deus que tu serves. Não, qualquer jeito ele recebe. Não pode ser de qualquer jeito. Pode ser de forma bagunçada, ele recebe. Se fosse, ele teria recebido a oferta de Caim, assim como ele recebeu a oferta de Abel. Nós não estamos lidando, irmão, não é com um Deus que é humano. Não, ele não é humano. Ele é Deus. Ele vê tudo, ele sabe de tudo, ele mede tudo. Ele mede tudo. E ele sabe a intenção do teu coração. Se é que você está fazendo a obra de Deus para ganhar dinheiro ou não, ele sabe. Se tu vais visitar alguém, se tu vai pregar o evangelho, é só para te promover, ele sabe. É por isso que muita gente está caindo. E não está caindo não é por ele mesmo não, é porque Deus está abatendo. Porque Jesus disse que aquele que se exalta, ele abate. É o próprio Deus que abate. Agora, quando você se humilha, fazendo a aliança, fazendo compromisso, conserto, Senhor, eu vou te servir, com perseverança, com amor, com coragem, eu vou te servir, eu vou fazer a tua obra, eu vou entregar a minha vida para fazer a tua obra. Aleluia. Por quê? Porque eu fui chamado para isso, você foi chamado para isso. Tá bom? Nunca se esqueça disso. O significado da Santa Ceia é o memorial da morte de Jesus Cristo, é a preparação da sua volta, é a perseverança na fé com os irmãos e a renovação desta aliança. Irmão, deixa de ser frio, irmão. Deixa de ser apático. Você e eu, nós temos que estar fervendo por dentro. Você e eu, nós temos que estar chorando sempre.